Miranda, esse é o canal Terra 52. Se você é fã de quadrinhos e ainda não conhece o canal, tá esperando o quê? Se inscreve pra ficar por dentro de tudo que a gente fala aqui sobre o mundo dos quadrinhos. Bom, o assunto de hoje não poderia ser outro senão o centenário de Jack Kirby. Caso não tivesse falecido em 1994, Jack Kirby estaria completando no último dia 28 de agosto 100 anos de idade. Então, vamos falar um pouco aí desse que foi e ainda é considerado aí por muitos o rei dos quadrinhos. Apesar dele não ter tanta relevância aí pela mídia em geral, ao contrário do seu antigo parceiro de Marvel Comics, o Stan Lee, ele foi pai de diversas criações do universo Marvel que são fortemente conhecidas aí pelo público em geral hoje em dia. Não desmerecendo, claro, o trabalho do Stan Lee, mas Jack Kirby merece muito mais do que os créditos que ele recebeu ao longo da vida pelos personagens da Marvel Comics. Isso porque a Marvel, no começo de sua história, ela dava muito mais créditos para roteiristas, enfim, do que para artistas visuais. Apesar de elas utilizar o que ela chamava de estilo Marvel de fazer quadrinhos, onde o argumentista chegava, dava algumas ideias soltas ali para o desenhista, e o desenhista era responsável não somente pela criação visual do personagem, mas também pela criação de toda a trama, toda a narrativa visual da história. E depois o argumentista voltava em cima daquilo e preenchia os balões de fala, os balões de pensamento. Então, Jack Kirby, no começo de sua carreira, na Marvel, enfim, ele não recebeu todo o tratamento que ele merecia. Hoje em dia, recentemente até, a família dele entrou com um processo judicial contra a Marvel, e antes de chegar na Suprema Corte americana, eles acabaram conseguindo fazer um acordo para receber uma grana, que não veio a público o valor total, mas a gente sabe que provavelmente é uma grana alta e que deve ser suficiente para poder manter talvez algumas gerações aí da família dele. Jack Kirby, que na verdade se chamava Jacob Kurtzberg, era filho de imigrantes judeus e austríacos que foram para os Estados Unidos para tentar uma vida melhor. Ele acabou nascendo num bairro violento e pobre de Nova York, e durante sua infância ele acabou sendo até um pouco delinquente. E ele já contou inclusive que amigos dele de infância se tornaram gangsters e foram presos e até mortos pela polícia. Porém, infelizmente, Jack Kirby acabou não indo por esse caminho e se tornou o grande artista que a gente conhece até hoje. Ele sempre foi muito fã de cinema e artes em geral, então ele acabou sendo autodidata e aprendendo a desenhar sozinho. Claro que ele também tentou entrar em escolas de artes ali quando ele era pequeno, ele até conseguiu sim, porém, como a família dele era muito pobre, ele teve que trabalhar muito cedo para poder ajudar na renda de casa. Então já aos 17 anos, ele já desenhava profissionalmente, fazendo sequências para o desenho animado do Popeye. E alguns anos mais tarde, ele acabou indo trabalhar no Lincoln Newspaper Syndicate, onde ele trabalhou até o fechamento aí desse Lincoln Newspaper Syndicate. Ele chegou a trabalhar como freelancer para diversas editoras menores, e foi nesses trabalhos como freelancer que ele acabou conhecendo o Joe Simon, parceiro dele na criação do Capitão América para Timely Comics em 1941. Timely Comics que, para quem não sabe, viria se tornar a Marvel Comics que existe até hoje. Bom, existe até uma lenda aí de que alguns apoiadores do partido nazista na época foram lá para poder se entender por que criaram o Capitão América e não sei o que, e o próprio Jack Kirby foi lá, arregaçou as mangas para poder resolver tudo, só que quando ele chegou lá para resolver a parada, os caras tinham metido o pé. Então, o Jack Kirby acabou recebendo diversas influências aí dessa sua infância violenta na vida pessoal dele e também na criação de personagens. Depois de algumas edições trabalhando com o Capitão América, juntamente com o Joe Simon, Jack Kirby foi trabalhar juntamente também com o próprio Joe Simon na DC Comics, onde ele acabou escrevendo ali Sandman, entre outros personagens. E para quem não sabe, Jack Kirby também serviu ao exército dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, onde lá seus talentos artísticos também foram aproveitados. Isso porque o seu comandante acabou colocando ele como batedor, ou seja, ele era o cara que ia na frente da tropa para poder olhar lá como que era o terreno do inimigo e voltava, desenhava mapas para poder mostrar para todo mundo e ter uma chance de sucesso maior. Ou seja, Jack Kirby sempre foi um artista exemplar aí em diversas formas de se trabalhar isso. Já depois do final da Segunda Guerra Mundial, os quadrinhos de super-heróis acabaram caindo, sua popularidade caiu, e juntamente com Joe Simon ele acabou criando outros quadrinhos ali de horror, de velho oeste, de romance, enfim. Porém, a sua parceria juntamente com Joe Simon acabou terminando um pouco depois e Jack Kirby voltou a trabalhar para Marvel Comics. Quando retornou para Marvel Comics, Jack Kirby estava desenhando
histórias de terror, histórias de monstros, de ficção científica. Porém, depois de um tempo, a pedido do próprio Stan Lee, ele voltou a desenhar super-heróis. E foi justamente nessa época em que ele teve um boom de criação e criou diversos personagens que conhecemos até hoje em dia. Personagens como o Hulk, o Thor, os Vingadores, os X-Men, todos eles tiveram ali influências do Jack Kirby. Bom, justamente por conta dessa questão que eu falei, da Marvel não dar os créditos devidos aos seus artistas, o Stan Lee e o Jack Kirby acabaram brigando e o Jack Kirby saiu lá brigado da Marvel e voltou a trabalhar na DC Comics nos anos 70. Na DC Comics, ele foi sim creditado aí como criador de vários personagens, como Etrigan, como o Quarto Mundo, né, que ali a gente pode dizer que engloba também tanto os Novos Deuses, quanto Darkseid, aquela questão de Apocalipse. Ele criou diversos personagens, diversas histórias e ficou trabalhando na DC Comics durante algum tempo. Mais tarde, Jack Kirby acabou voltando para Marvel Comics, acabou fazendo roteiro e desenhos também do Capitão América, como outros personagens. Jack Kirby, que apesar de ser um viciado em trabalho, ele trabalhava ali de 10 a 12 horas por dia, desenhando, né, escrevendo quadrinhos. Mesmo assim, ele adorava receber fãs, receber até mesmo outros artistas na sua própria casa, desde que não atrapalhassem o trabalho dele. Ele estava lá desenhando em cima da prancheta e dando dicas ali para quem tivesse ali para ouvir. Inclusive, tem relatos de que a sua esposa fazia lanches e tudo mais, enquanto o marido estava lá desenhando, trabalhando e dando conselhos ali para outros que viriam ser grandes artistas do mercado dos quadrinhos. Em 1978, Jack Kirby saía da Marvel Comics dos quadrinhos para poder trabalhar com cinema e com animação. Foi dele os storyboards que criaram a animação do Quarteto Fantástico, que é mais uma de suas criações. Além disso, o Jack Kirby também fez ali concepts para um filme que não chegou a ser produzido, mas que serviu para agentes da CIA, vejam só, utilizar para poder fazer um resgate a funcionário de uma embaixada norte-americana. A ideia desse filme, inclusive, ela é mostrada no filme Argo, que ganhou o Oscar de melhor filme em 2012. E lá nesse filme a gente não tem uma inspiração explícita do Jack Kirby, mas se você for olhar os créditos, você consegue ler que um ator estava interpretando o Jack Kirby ali em alguma cena que durou alguns segundos. Depois disso ele foi trabalhar na Pacific Comics, onde ele publicou a sua série Captain Victory. E lá ele teve aí um tratamento um pouco melhor, na verdade um tratamento mais justo, em relação aos direitos, aos royalties de criação de personagens. O que acabou sendo um precedente para diversos outros artistas terem um tratamento melhor em outras editoras. Em fevereiro de 1994, o mundo acabou perdendo o grande artista Jack Kirby por conta de uma falência cardíaca. Então, a partir daí, Jack Kirby deixava o nosso mundo para ir para o eterno mundo das artes e dos grandes artistas, deixando um enorme, gigantesco trabalho artístico aí como legado, deixando diversas influências para diversos quadrinistas, diversos artistas do mundo da nona arte, não só da nona arte, mas diversos artistas. O James Cameron, por exemplo, ele já falou abertamente que ele era fã demais do Jack Kirby. Então, depois de tanto fazer pelo mundo da nona arte, o Jack Kirby deixou todo esse trabalho maravilhoso, esse traço tão marcante que ele tinha, onde algumas vezes alguns diziam que ele não tinha uma anatomia tão boa, mas na verdade ele queria passar uma ideia de que os personagens estariam saindo ali das páginas dos quadrinhos para o nosso mundo, seria o quarto mundo, digamos assim, e a gente estaria tendo aí a felicidade de ter o Jack Kirby entre nós em 2017 com 100 anos, mas faz parte, ele já não está mais entre nós, está lá junto das estrelas que ele ajudou a criar, e fica aqui o nosso agradecimento, a nossa homenagem ao rei dos quadrinhos, Jack Kirby. Seja lá onde você estiver, Jack Kirby, muito obrigado por tudo que você deixou pra gente. Galera, se vocês gostaram do vídeo de hoje, se vocês têm alguma coisa a acrescentar aqui, comentar se vocês são fãs de Jack Kirby, como vocês conheceram ele, o que vocês conheceram e não sabiam que eram dele, então deixa aqui nos comentários, deixa o seu like também para ajudar o canal a crescer, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus parentes, todo mundo que você achar que se interessaria por isso. Não deixa de curtir também a nossa página do Facebook e por hoje é só, galera. Até a próxima e valeu!